programa Você Pode Ser Feliz. Hoje falamos do sentimento de rejeição. Nós temos esse bloco ainda, podemos sabatinar nossos convidados. Estamos aqui para isso. Unir a oração à ação. Porque muita gente às vezes ora para ficar livre do problema. E eu diria, não. Estamos aqui para solucionar o problema. Por isso que queremos pensar, refletir e ver que tipo de qualidade que você vive. Será que você está se auto-rejeitando? E como você lida com esse quadro de rejeição que muita gente, muitas vezes pode te colocar? E você tem que saber trabalhar isso. É muito importante. Eu quero cumprimentar você, Maria Helena Coneglian, de Campo Verde, Mato Grosso. Você se tornou sócia. Muito obrigado pela sua adesão ao projeto. Como vocês sabem, nós precisamos anunciar a boa nova e essa boa nova não pode ser alienante. Ela deve ser comprometedora. Então, obrigado porque você faz parte junto com a gente nesse programa de evangelização. A Terezinha de Jesus também, a Terezinha de Jesus Oliveira Freitas, de Governador Valadares, desculpe, Minas Gerais, também tornou-se sócia. Então, eu gostaria de falar que vocês que estão se tornando sócios, vocês vão ter a participação num sorteio, vão concorrer a um sorteio no final, no comecinho do mês de outubro, e aí concorrendo a esse kit que está sendo mostrado aí na sua tela. Então você que tornou-se sócio durante o mês de setembro, concorrerá a esse kit. E você que já é sócio, também vai concorrer a um kit. Então você que é sócio está contribuindo, continue contribuindo, por favor, e, portanto, vai concorrer ao sorteio. Deixa eu lembrar você que tornou-se sócio, acho que é tão importante a gente pensar, olha, vocês receberão a revista Brasil Cristão e com certeza poderão ler, meditar. Aqui estamos falando aqui do terceiro Encontro Nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus, vitoriosos nele. Então, como é importante isso? Agora, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte, olha, você que está se tornando sócio, você receberá a novena das Mãos Ensanguentadas para você viver um momento de oração e também a pequena medalhinha. Tudo isso é um presente que a gente faz, tanto a revista, quanto a medalhinha e quanto a novena. Então, você que não decidiu tornar-se sócio, faça essa decisão e participe com a gente. Deixa eu te colocar algumas intenções aqui, do Ciro Alves de Oliveira, de Simão Dias, lá no Sergipe, Maria de Jesus Leal Almeida, de Curitiba, Paraná, Ema Carvalho Fontes, de Itajubá, Minas Gerais, a Benilde Alves Mendes, nossa querida amiga lá de Teresópolis. Também vamos pedir na intenção da Leonina Marins da Silva, Itaboraí, Rio de Janeiro, a Vanja Maria Matos Marques de Ananindeua deve ser, desculpa, lá do Pará. Às vezes tem nomes próprios que eu não consigo, né? Nomes que não faz parte da minha história do dia a dia, mas seja lá, a gente entende a situação. E vocês entendem também. Terezinha de Jesus Oliveira Freitas, de Governador Valadares, Minas Gerais, Helena Bonelli Becara, de Valinhos, São Paulo, as intenções de Maria das Graças Lemes, de Astorga, lá do Paraná, Maria de Fátima Andrade Moisés, de Campinas. Ela também faz uma pergunta que eu gostaria de passar para os médicos. Pressão alta mexe com o emocional? Vai pensando um pouquinho, nós já vamos responder aí. Essa é a pergunta que ela faz. As intenções da Eva Lourdes Galeazzi, de Casca, Rio Grande do Sul. Você quer responder? Ramali Rached Reilou, de Campinas, São Paulo. Ivone Maria, de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Márcia Regina Oliveira Alves, de Lucena, Mesquita, Rio de Janeiro. Hélio dos Santos Júnior, de Três Corações, Minas Gerais. Francisca Terezinha, de São Paulo, capital. Jandira Donizete Fortunato, de Ouro Fino, Minas Gerais. Terezinha de Souza, de Valinhos. Nilceia de Souza Guagliato, da Aparecida, São Paulo. Aparecida, lembrando, uma grande amiga, Rafaela, mandando um grande abraço para você. Marlene Sarmento, de São Paulo. Iugef, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Ivoni Maria, de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Maria Rita do Nascimento, Bela Cruz, Ceará. Depois nós continuamos aqui colocando as intenções. Vamos voltar à pergunta. Doutor Felipe, lembra que ela fez uma perguntinha ali para a gente?
Se o emocional mexe, se a pressão alta mexe com o emocional, é. é mais o contrário, né? É mais o o emocional mexe com a pressão diretamente. Mas nas pessoas que são mais sensíveis, hipocondríacos, mais preocupadas, esse possível descontrole talvez possa atingir o emocional, sim. É interessante, doutora Cida, a senhora nos falava com relação a certos hábitos alimentares. Como é bom a gente ver aquilo que a gente coloca para dentro da gente, né? Porque muita gente fala assim, puxa vida, eu estou vivendo uma vida conflitada, mas o que você está colocando boca abaixo? Não só aquilo que a gente se alimenta, do alimento sólido ou líquido, mas também os problemas que muita gente a gente engole, né? Tem gente que não aceita a rejeição e não consegue trabalhar isso, né? Esse processo de rejeição exterior, digamos. E aí, às vezes, acaba ficando depressivo, acaba fumando, bebe demais. Perigoso isso, não? Uma vida desenfreada desse jeito? Sim, porque quanto mais fatores você juntar, maior é uma coisa mais ou menos estatística, maior é a sua predisposição até aquela doença. Se você tem o fator genético, mais dieta não muito boa, álcool, estresse, você somar isso aí, você vai chegar numa probabilidade muito alta de um indivíduo desenvolver a doença. Daí a importância de quando você sabe, alguém que tem a predisposição genética, como filhos de hipertenso, que já nasce com 50% de probabilidade de ser um hipertenso. Isso é imutável. O que dá para mudar são os outros fatores. Bom, eu não vou comer com muito pouco sal, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer isso, para tentar diminuir essa probabilidade, que é onde a gente pode atuar. Alguns fatores a gente não pode mudar. É importante isso, né, doutor Felipe? É tão importante que a gente se conheça, porque eu vejo muita gente que entra em problemas de saúde, chega até a óbito, e depois diz que é a vontade de Deus. Quer dizer, houve uma vida totalmente desregrada, viveu totalmente sem conexão nenhuma, com sintonia com a própria vida. Eu insistia tanto agora, né, quando começamos o programa, a gente lia um trecho do Evangelho de João e falava, as minhas ovelhas me conhecem, e eu conheço minhas ovelhas. Quer dizer, então, conhecer Jesus Cristo é conhecer a vida, quer dizer, é fazer um esforço de conhecer a vida, porque Jesus se identifica assim, caminho, verdade e vida. Isso não pode ser alienante, né? Eu não posso dizer, Jesus é o Senhor da minha vida e de repente Ele que se dane, entre aspas, né? Ele que cuide de mim e eu estou numa boa. Não, acho que a gente tem que, quer dizer, se dane nesse sentido parece uma palavra um pouquinho pesada, mas para dizer, Ele que cuide de mim. Não, e como se tudo fosse da vontade dEle. Cadê nosso livre-arbítrio, né? Aliás, a gente poder viver e ser feliz e saber ter modalidades de exercícios e coisas assim. A gente precisa se conhecer e se cuidar, né? Não adianta jogar a sorte e achar a probabilidade de quem fuma e fuma compulsivamente é perigoso, a gente sabe disso, né? É o tabagismo, né? O alcoolismo, tudo isso influencia a dieta desregrada ou com muito sal, esses alimentos industrializados, temperos prontos, sedentarismo, então aquela pessoa que não faz atividade física nenhuma, tudo isso vai se somando, né? Precisa se cuidar. Não tem a dúvida. Lá no CAPES, que a gente trabalha lá em Votorantim, semana passada teve um óbito de uma pessoa que fumava, bebia, vivia uma vida totalmente desregrada e partiu. E a família justamente veio e falou, poxa vida, mas eu falei, que culpa temos nós? A gente tem que fazer a nossa Eu diria, parte. não estamos buscando um culpado no meio dessa história toda, mas dizer a esse sujeito, né, que tanta gente falou, que tipo de vida você está fazendo, o que se está colocando dentro da sua existência, né? A ponto de chegar a perder, entre aspas, a vida, né? Acabou perdendo, ele podia viver tanto tempo aí, mas o tabagismo, a questão da drogadição, então seja adição ou drogadição, ou drogadicto ou adicto, enfim, virou uma situação pela qual ele não soube trabalhar talvez certas coisas de rejeição, porque muita gente não consegue trabalhar essa questão da autoestima porque se sente rejeitado na sociedade, rejeitado no trabalho, muita gente que perde o emprego, você entra num sentimento de rejeição às vezes até, né? Fui mandado embora, porque no meio de tanta gente lógico que tem crises que nós estamos passando, mas seja lá como for, acaba gerando uma confusão mental e que leva a uma realidade psicossomática, portanto, vai ao soma, vai ao corpo e acaba prejudicando muito, né?
Não é assim, doutora? E essa questão da perda do emprego é uma questão muito atual e muito séria, especialmente agora, porque não é você, além de se sentir rejeitado, você perdeu uma fonte de renda e você vai ter que se virar de alguma outra forma. Mas também ele tem que ver que ele pode ter sido pela crise, mas às vezes você perde o emprego por questões suas mesmo, né? Você tem que fazer por onde manter aquele emprego. Interessante isso, Essa questão do determinismo, você nasce, aí voltando para a doença ou para qualquer coisa na vida, não é que está escrito nas estrelas, você que tem que fazer seu caminho, você que tem que buscar e modificar o seu caminho de acordo com o seu interesse. Não, tá então certo. É essa a questão. É muito interessante isso, porque às vezes essa fala, né? Está escrito nas estrelas, tem que ser desse jeito. Não tem nada que ser desse jeito. Eu costumo sempre dizer isso, Deus não nos trata como marionetes, não somos, ele não é um títere e nós somos, né? E ele fica brincando com a gente. Não, ele nos deu amor. Amor, liberdade para a gente poder agir. A nossa vida é feita desse livre-arbítrio. Então, nós precisamos fazer escolhas diferenciadas e essa escolha é feita de pessoas que se descobrem, pessoas que trabalham as questões, por exemplo, você está falando do emprego. A pessoa que perde o emprego, lógico que ela elabora um luto da perda. E não é fácil mesmo. Saber que dinheiro está muito ligado à afetividade, numa linguagem psicanalítica, é difícil. Você precisa pagar suas despesas, mas tudo isso pode ser repensado e ressignificado. Para nós o importante é isso. A ressignificação, como que eu trabalho o problema que estou vivendo. Porque senão a gente vai afundando e cada vez mais fazendo doenças. Que como acontece lá no seu consultório, né? Por exemplo, ainda mais que são nos prontos de atendimento. Você está lá em Hortolândia, né? Que você... Isso, Hortolândia. Hortolândia. Muita gente procura, né? Muita gente procura, muita gente precisa de ajuda, mas é importante colocar que a doença começa a se conhecer, né? Então, saber quais são as causas da doença, o que eu posso fazer para melhorar, não simplesmente depender de remédio, não simplesmente depender da ajuda do outro, mas no que eu posso contribuir, meus hábitos de vida, quais são, o que eu preciso tomar cuidado, né? Me cuidar, isso faz parte também. E como nós falávamos, né? Abrir mão de alguns vícios que estão levando-me à morte e não à vida. Aí, numa linguagem um tanto psicanalítica, a gente poderia dizer a pulsão de morte está dominando a pulsão de vida. Né? Então, a pessoa que não quer problema, a pessoa que não quer dificuldade, e já é pulsão de morte isso, porque o problema, a dificuldade me ajuda a enfrentar a realidade. Isso é pulsão de vida. Se de repente eu saio de casa e não quero problema nenhum, não quero dificuldade nenhuma, isso é pulsão de morte. A pessoa não está ligado à morte existencial, mas está ligado àquilo que eu não sou capaz de enfrentar. Como você falou, de repente eu vou lá, quero um remedinho para resolver um problema. Mas espera um pouquinho, não é isso. Esse problema foi causado por uma vida má vivida, né? Não é verdade, doutora Cida? Então, acho que o processo do autoconhecimento é muito importante. Eu quero agradecer a presença. Querem uma consideração final, por favor, para que a gente possa amarrar, e você também, Felipe, uma consideração final? A verdadeira graça da vida é você poder caminhar com suas pernas e ir na direção que você escolheu. E não ficar esperando que um determinismo que lá de cima te conduza. É isso aqui. Ela estava falando aqui, entrou um assunto antes de despedir. Há uma frase que diz: fazer tudo para agradar é o caminho mais rápido para a rejeição. Todo charme tem um pouco de antipatia. Será que é verdade essa frase? Você concorda com isso? Olha, fazer tudo para agradar é o caminho mais rápido para a rejeição. Todo charme tem um pouco de antipatia. E é de fato, né? Acho que é um pouquinho... Fazer de tudo para agradar é o caminho mais fácil para ser aceito, mas é o caminho mais fácil para você ser rejeitado, porque você não está sendo você, está colocando, né, um charme, como ela colocou, de maneira ilusória, né? Então... todo charme tem um pouco de antipatia, né? A gente quer ser tão charmoso que acaba complicando. E de repente ele está agradando a outro, mas está desagradando a si próprio. Ele está agindo como não... Pode ser que ele esteja agindo de outra forma. Então, obrigado, doutora Cida, mais uma vez. As portas serão sempre abertas, doutor
Felipe também, muito obrigado, viu, pela agradeço. Obrigada participação. E gostaria que pelo viesse convite. mais vezes quando tiver oportunidade, porque a gente quer unir, né? Nesse programa Você Pode Ser Feliz, oração e vida. Isso para nós é muito importante. Obrigado, viu? Muito Obrigada. obrigado. Eu que agradeço. Vamos chamar o pequeno intervalo, voltamos logo em seguida.